De acordo com a escatologia cristã, o anticristo é uma pessoa profetizada pela Bíblia para se opor a Cristo e se substituir no lugar de Cristo. Esta é uma personalidade, entidade ou ser energizado pelo próprio Satanás para imitar tudo o que Cristo representa em força, poder, relevância, sinais e maravilhas, e muito mais. Deus tem seu Filho Jesus e Satanás terá seu filho, o Anticristo, não exatamente da mesma forma que Deus tem seu Filho, porque Jesus é Deus encarnado, mas o diabo terá sua própria versão de Jesus. O Anticristo é anunciado na Bíblia como aquele que nega o Pai e o Filho. 1 João 2,22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o Anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. O Anticristo é um ser em oposição aberta a Deus e seus propósitos. Em um sentido literal, podemos dizer que ele é o inimigo de Deus. No entanto, como estabelecido na Bíblia, sua época e tempo de manifestação são nos últimos dias. Na escatologia cristã, existem vários eventos associados a os últimos dias, muitos acontecimentos e eventos que vão desde a efusão do Espírito de Deus sobre toda a carne em Joel 2:20 e 8, até o surgimento de falsos profetas, enganando muitos em Mateus. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. No entanto, o surgimento do Anticristo parece ser um evento importante, entre outros. O objetivo do Anticristo é antagonizar Cristo e seus ensinamentos, como o próprio nome implica, bem como se substituir no lugar de Cristo. Para que possamos entender verdadeiramente a chegada do Anticristo, conforme mencionado na Bíblia, vamos começar novamente no início de sua história. Deus é o Criador de tudo. Em algum momento, Deus criou uma espécie maravilhosa chamada anjos. Dentro desses seres, existem diferentes categorias e ordens, e entre os anjos mais altamente classificados, havia um chamado Lúcifer, um ser magnífico. O profeta Ezequiel o descreveu como o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em beleza. Toda pedra preciosa era a sua cobertura. Ele era o querubim ungido que cobre. Ele era perfeito em seus caminhos desde o dia em que foi criado. Lúcifer estava completamente adornado pelo Criador para refletir sua glória, até que um dia tudo mudou. Lúcifer ficou tão impressionado com sua própria beleza, inteligência, poder e posição que começou a desejar para si a honra e a glória que pertenciam somente a Deus. O orgulho o levou a ser expulso do céu, juntamente com uma horda de anjos que agora são considerados anjos caídos. Ele perdeu sua glória e beleza, sua habilidade foi corrompida, tornando-o inadequado para o uso do Mestre. Desde então, o diabo tem sido inimigo constante de Deus e de seu povo, esforçando-se para conquistar o coração do povo de Deus de várias maneiras. O diabo executou seu primeiro e principal plano quando atacou no Jardim do Éden, tentando Adão e Eva. A humanidade caiu como resultado da tentação no Éden e houve um distanciamento entre Deus e o homem. No entanto, o amor e a misericórdia de Deus foram derramados generosamente sobre a humanidade novamente no nascimento de Cristo. E a morte de Cristo expressou ainda mais o amor indefinido de Deus, pois ele sacrificou seu único filho para a restauração do homem. Como resultado da vitória que a morte e ressurreição de Cristo deram ao homem, o diabo ainda está no negócio de enganar muitas pessoas hoje. Para muitos que não cederão à verdade da palavra de Deus, o diabo os enganará na tentativa de conquistar o coração humano. O diabo está muito interessado em imitar Deus e seu Filho Jesus. Ele tenta diferentes meios. Especificamente, a Bíblia nos faz entender que, de acordo com São João, o final dos tempos se parecerá com o que o Anticristo fará, com a profecia atingindo seu auge, onde o diabo terá que fazer sua última investida contra Deus e seu Filho. De acordo com a Bíblia, essa missão será cumprida por uma personalidade, uma pessoa chamada Anticristo. Satanás, desesperado, apresentará ao mundo uma figura que se oporá abertamente aos padrões de Deus e de seu Filho. O Anticristo tem como objetivo exibir sua própria força e destreza. Ele é um falso pacificador, o ímpio,
o filho da perdição. Ele pode ser comparado ao filho do diabo. A frase falso Cristo, encontrada nos evangelhos em Mateus 24 e Marcos 13, explica o aviso de Jesus aos seus discípulos para não serem enganados por falsos profetas que se autodenominarão como Cristo, realizando grandes sinais e maravilhas. Outras duas imagens frequentemente associadas ao anticristo são o pequeno chifre na versão final de Daniel e o homem do pecado na segunda epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. O anticristo demonstrará grande inteligência, habilidade e sinais, de modo que será fácil enganar qualquer pessoa que não esteja enraizada na verdade da palavra de Deus. Obviamente, há muitas concepções errôneas sobre o anticristo que não são precisas com base em crenças doutrinárias, interações humanas e mentalidades. A má interpretação de quem ou o que é o anticristo é grande. Muitos crentes hoje confundem o anticristo com um espírito ou alguns poderes sobrenaturais. De fato, a Bíblia fala sobre muitas bestas, dragões, meretrizes, demônios e legiões satânicas, mas eles não são o anticristo. As epístolas de João nos dão uma imagem clara de quem é o anticristo e do que ele não é. 1 João 2:22 diz: Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. O anticristo é um homem como você e eu. Ele tem olhos, ouvidos e mãos, orquestrados pelo diabo. Ele não é uma ideia ou uma filosofia, mas sim um ser humano normal. Seus olhos não brilharão vermelhos, e ele não será vermelho como o diabo. Ele será um homem muito charmoso e carismático. O anticristo também não é o diabo, como algumas pessoas pensam, nem um sistema político. Ele é uma pessoa que é inteligentemente capacitada pelo diabo. Todo o seu ser é demoniacamente criado pelo diabo. Suas palavras, ações e estratégias são todas equipadas pelo diabo, e essencialmente ele é demoníaco. O anticristo está associado à decepção, milagres falsos e sinais, mensagens falsas de paz e maldade. Como a Bíblia explica, muitos falsos profetas se levantarão, carregando o espírito do anticristo, exibindo muitos sinais e maravilhas, e, como resultado, levando muitos pelo caminho do engano. A verdadeira razão pela qual muitas pessoas aceitarão a marca da besta. Apocalipse 13, 16 e 17, versão King James. E que ninguém possa comprar ou vender, exceto aquele que tinha a marca ou o nome da besta ou o número do seu nome. E que ninguém possa comprar ou vender, exceto aquele que tinha a marca ou o nome da besta ou o número do seu nome. Quando lemos o livro do Apocalipse, falamos sobre a marca da besta e as pessoas adorando a besta, e automaticamente pensamos que esses sinais acontecerão da noite para o dia. Mas a verdade é que não acontecerá da noite para o dia. O espírito do anticristo já está em ação. O Deus deste mundo já está em ação, e a Bíblia nos diz em 2 Coríntios 4, verso 4, que o Deus deste século cegou as mentes dos incrédulos, para que não vejam a luz do Evangelho que mostra a glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus. Este é o espírito do anticristo, do qual vocês ouviram que ele está vindo e agora já está no mundo. Se você perguntar a alguém agora se o anticristo voltar com a marca da besta, ou quando chegar o momento da marca da besta, eles a aceitarão. A resposta que você ouvirá da maioria das pessoas é não. Sabemos o que a marca significa, sabemos o que ela representa e sabemos de onde vem. Portanto, eu costumava me perguntar por que alguém aceitaria a marca, pois não faz sentido para mim. Por que alguém a aceitaria? Como o anticristo e o diabo planejarão sua recrutação para sua marca? Qual abordagem eles usarão para fazer as pessoas aceitarem a marca? Existem duas maneiras principais pelas quais o diabo fará isso, e explicarei essas duas maneiras e como elas estão funcionando no mundo hoje. As duas principais maneiras são a decepção e a idolatria. Esses são os planos do diabo para fazer as pessoas aceitarem a marca da besta. Agora, como essas coisas estão se desenrolando hoje, vamos dar uma olhada na decepção.
A primeira abordagem do diabo em qualquer ocasião é a decepção. Há uma razão pela qual Jesus chamou este ser de pai da mentira. Sabemos sobre tecnologias e aqueles que as inventaram. Satanás inventou mentiras e enganos. João 8, verso 44 diz: Vós sois do vosso pai, o diabo, e quereis fazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Uma das táticas primárias do diabo é a decepção. No jardim do Éden, ele usou a decepção. Ele tentou isso em Jesus, mas falhou. Ele usará o mesmo método hoje no mundo. Quando o anticristo assumir o centro do palco, ele não virá com olhos vermelhos e chifres saindo da cabeça. Ele virá como um homem de paz. Ele enganará o mundo, fazendo as pessoas acreditarem que ele é a solução para todos os problemas do mundo. É isso que ele usará como decepção. Ele não revelará suas verdadeiras intenções inicialmente. O mundo confiará nele, o exaltará, o elevará. A abordagem que ele usará fará com que as pessoas o adorem. Ele fará coisas que outros não podem fazer, trará soluções que outros não podem, trará paz onde outros falharam. Segunda, Tessalonicenses 2, versos 3 e 4. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como Deus. O anticristo falará mal de Deus, dirá coisas ruins sobre Deus apenas para enganar as pessoas, para que o adorem. O anticristo desviará o foco das pessoas de Deus para si mesmo. Apocalipse 13, versos 1 ao 10 diz: E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças nomes de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante a um leopardo, e os seus pés como os de um urso, e a sua boca como a boca de um leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande autoridade. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, mas a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu autoridade à besta. E adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem pode batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar o seu nome e o seu tabernáculo, e os que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe autoridade sobre toda tribo e língua e nação. E todos os que habitam sobre a terra a adorarão. Aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Ele parecerá maravilhoso, será encantador e bem-sucedido. Ele será energizado pelo próprio poder do inferno. Nunca vimos tal carisma demoníaco. Ele enganará as pessoas, enganará nações, enganará milhões. Ele será demonicamente energizado, e milhões o adorarão. Ele será um emblema de reconciliação, um símbolo de paz, um farol de esperança, um caminho para a utopia, uma luz orientadora cheia de falsas promessas. A abordagem que ele usará fará com que as pessoas o adorem. Ele fará coisas que outros não podem fazer, trará soluções que outros não podem, trará paz onde outros falharam. Segunda, Tessalonicenses 2, versos 3 e 4. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como Deus. O anticristo falará mal de Deus,
Dirá coisas ruins sobre Deus apenas para enganar as pessoas, para que o adorem. O anticristo desviará o foco das pessoas de Deus para si mesmo. Apocalipse 13, versos 1 ao 10 diz: E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças nomes de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante a um leopardo, e os seus pés como os de um urso, e a sua boca como a boca de um leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande autoridade. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, mas a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu autoridade à besta. E adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem pode batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar o seu nome e o seu tabernáculo, e os que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe autoridade sobre toda tribo e língua e nação. E todos os que habitam sobre a terra a adorarão. Aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Ele parecerá maravilhoso, será encantador e bem-sucedido. Ele será energizado pelo próprio poder do inferno. Nunca vimos tal carisma demoníaco. Ele enganará as pessoas, enganará nações, enganará milhões. Ele será demonicamente energizado, e milhões o adorarão. Ele será um emblema de reconciliação, um símbolo de paz, um farol de esperança, um caminho para a utopia, uma luz orientadora cheia de falsas promessas. Ele parecerá a solução e aparecerá como um anjo de luz. Ele virá como uma ovelha, mas é um lobo. Ele virá como um cordeiro, mas é um dragão. Ele virá sem corrupção, mas está cheio de corrupção. O diabo tem poder real, no entanto, seu poder não se compara ao poder de Deus, mas ainda assim ele é um ser poderoso que não deve ser subestimado. Afinal, ele é formalmente um dos mais altos anjos de Deus e tem o poder de enganar e emular milagres. O segundo método é coisas materiais. O diabo oferecerá muitas coisas materiais às pessoas. Me diga quem não quer ter uma boa vida? Existe alguém na Terra que não gostaria de se tornar um bilionário? O diabo sabe disso e usará coisas materiais que não durarão para enganar as pessoas a seguirem o caminho errado. Apocalipse 13, 16 e 17. E que ninguém possa comprar ou vender, exceto aquele que tinha a marca ou o nome da besta ou o número do seu nome. E que ninguém possa comprar ou vender, exceto aquele que tinha a marca ou o nome da besta ou o número do seu nome. Sem a marca, as pessoas não poderão comprar ou vender. Esta é uma das razões pelas quais as pessoas aceitarão a marca. Continuando com a idolatria, o segundo método é a idolatria, e isso virá depois que as pessoas forem enganadas. É quando você verá pessoas adorando outras pessoas. O anticristo será um ídolo, uma celebridade. Quando ele vier, esse homem será amado, será completamente adorado pelo mundo. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Você não acha que o mundo está pronto para ele? Muitas vezes nos sentamos na frente da televisão, acompanhamos filmes, assistimos esportes, vemos muitas coisas na televisão e as amamos. Existem músicos que amamos. Existem muitos esportistas que amamos. Não estou dizendo que devemos odiá-los. Não é ruim amar o esporte ou as pessoas do esporte, mas chegou a um ponto em que muitas pessoas adoram esses artistas ou esses atletas. Existem jogadores de basquete, os quais as pessoas se curvam quando fazem enterradas. Existem jogadores de futebol, os quais as pessoas, todos os fãs, sempre se curvam quando marcam gols. Essas coisas fazem você se perguntar como chegamos a esse estágio no mundo. As pessoas agora adoram outros seres humanos.
Você vê concertos lotados de dezenas de milhares de pessoas cantando o nome de uma pessoa, exaltando essa pessoa, elevando essa pessoa. Literalmente, milhares de pessoas gritando o nome de alguém. Você diz que isso não é adoração. Sim, é. Sim. Olhe para a letra da música que cantamos em louvor e adoração, por exemplo. Olhe para aquela música. Deixe sua água viva fluir, Jesus, Jesus, Jesus. Cante para o Pai, 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 Pai. Uma música exaltando o nome de Jesus. Mas agora você vê as pessoas exaltando outros seres humanos. Isso é idolatria. Você vê celebridades andando na rua e as pessoas estão literalmente desmaiando ao vê-las. Há 2000 anos, os ídolos eram imagens esculpidas e estátuas maciças às quais as pessoas se curvavam e adoravam, mas o diabo se move com o tempo. Agora somos muito sofisticados para nos curvarmos a uma estátua de madeira. Portanto, os ídolos modernos para nós são celebridades. Você nunca deve dormir como cristão. Você não deve pensar que o plano do homem do pecado virá apenas depois do arrebatamento ou em algum momento posterior na vida. João compartilhou a Apocalipse vinda do mar e a besta vinda da terra. Em 2 Tessalonicenses 2, a Bíblia falava sobre um homem em particular chamado o homem do pecado. Ele também era chamado de filho da perdição. A Bíblia diz que esse homem virá nos últimos dias. Ele começará a operar nos últimos dias. Precisamos entender isso para que tenhamos uma compreensão de quando esse homem do pecado aparecerá. Música. O versículo 3 diz: Ninguém vos engane de nenhum modo, porque aquele dia não virá a não ser que venha primeiro uma apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Este homem será revelado ao mundo. Todos verão esse homem em ação. O que esse homem do pecado fará? O versículo 4 continua: O que se opõe e se exalta sobre tudo o que se chama Deus ou se adora, de modo que ele, como Deus, se assenta no templo de Deus, mostrando a si mesmo que ele é Deus. Agora vimos que ele tem os mesmos atributos da besta mencionada no livro de Apocalipse 13. Este homem falará blasfêmia. Ele se colocará como Deus para que as pessoas possam adorá-lo. Quando este homem começará seu trabalho? Quando as pessoas começarão a trabalhar para ele? É após a vinda de Cristo ou agora? 2 Tessalonicenses 2, versículo 7, nos deu o momento em que este homem do pecado começará seu trabalho. A Nínive diz: Pois o poder secreto da impiedade já está em ação, mas aquele que agora o retém continuará a fazê-lo até que seja removido do caminho. Devemos ser sinceros conosco mesmos. O espírito do anticristo já está entre nós. Ele já está trabalhando e não estamos vendo isso. Apocalipse, capítulo 13, versículos 16 a 17, da versão King James diz: E ele faz com que todos, tanto pequenos como grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebam uma marca em sua mão direita ou em suas testas, e que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver a marca ou o nome da besta, ou o número de seu nome. Há um grande mistério que cerca o número místico 666. E este não é um mistério que veio à luz apenas recentemente, mas mesmo no mundo antigo, os estudiosos se esforçaram para descobrir quem é o homem misterioso por trás deste número. A verdade é que até hoje ninguém conhece definitivamente o significado deste número ou o nome da pessoa por trás deste número. Estudiosos gregos e hebraicos e estudiosos da Bíblia ao longo dos séculos têm tentado desvendar o mistério deste nome e número. A verdade é que, se você olhar para este número por tempo suficiente e com afinco, este número 666 se encaixa em qualquer nome. Há uma eternidade, e é nisso que as pessoas deveriam se concentrar. Nossas decisões deveriam ser baseadas na eternidade. A segunda razão é a decepção. A primeira abordagem do diabo em qualquer ocasião é a decepção. Há uma razão pela qual Jesus chamou este ser de pai das mentiras. Sabemos sobre tecnologia e aqueles que inventaram a tecnologia. Satanás inventou mentiras e enganos. João, capítulo 8, versículo 44. Da versão King James diz: Vós sois do diabo,
que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Satanás é o pai fundador das mentiras. Se você olhar para a história da destruição causada por Satanás, o método de escolha dele sempre envolveu o engano em certa medida. Verifique qualquer coisa que Satanás tenha destruído, ele usou o engano. No Jardim do Éden, ele usou o engano. Ele tentou isso com Jesus, mas falhou. E ele está usando o mesmo método no mundo hoje. Talvez você esteja pensando que o diabo virá no final do mundo e começará a enganar muitas pessoas ou a contar mentiras sobre sua aparência original. Em Apocalipse 13, existem duas bestas. A primeira besta é o anticristo e a segunda besta é o falso profeta. O falso profeta endossa o anticristo do mundo e instiga o mundo a adorar a primeira besta. Agora, olhe para o que o falso profeta faz. Apocalipse, capítulo 13, versículo 14, diz: engana aqueles que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido fazer em presença da besta, dizendo: aos que habitam na terra que façam uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e reviveu. Ele enganará aqueles na terra a receberem a marca. Os meios de sua decepção serão através de sinais e maravilhas. As pessoas verão essas maravilhas e ficarão maravilhadas com o falso profeta e o seguirão enquanto ele dirige a adoração ao anticristo. Jesus disse que nos tempos finais surgiriam falsos profetas que realizariam grandes sinais e maravilhas para enganar muitos. Mateus, capítulo 24, versículo 24, diz: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Todos sabemos que o Apocalipse 14 nos detalha que 3 anjos serão enviados por Deus para pregar o Evangelho. Mas essa decepção é tão poderosa que, mesmo que as pessoas vejam anjos voando e as alertando a não receber a marca, algumas ainda a receberão. Isso é evidenciado no Apocalipse 14. No livro do Apocalipse, João conseguiu registrar a profecia de 3 anjos. As profecias desses anjos estão registradas em Apocalipse 14, versículos 6 a 16, e devem ser levadas em consideração para que possamos estar alertas. Temos aqui uma das cenas mais impressionantes na história da humanidade. Anjos serão vistos por todos, em todos os cantos do mundo. Anjos serão vistos literalmente voando e pregando a mensagem a os homens. Que visão, que momento! Não sabemos a identidade desses anjos, mas eles estão chegando. As pessoas estarão em casa olhando pelas janelas e verão esses anjos. As pessoas estarão dirigindo nos locais mais remotos do mundo e verão e ouvirão esses anjos. As pessoas estarão no meio do mar, mas verão os anjos e ouvirão o Evangelho. Deus dará a escolha a toda a humanidade de aceitar o Evangelho. Deus advertirá a humanidade. Deus suplicará a humanidade. E isso é o que esses anjos farão: advertir a humanidade e suplicar a humanidade para fazer a escolha certa. Ele é um Deus que se importa. A coisa maravilhosa é que, enquanto prego esta mensagem, estamos nos aproximando da chegada desses anjos a cada segundo, a cada minuto, a cada hora. Cada dia nos aproxima de sua chegada. Mesmo que o Evangelho seja pregado pelos 144 mil, pelos 3 anjos e pelas 2 testemunhas, o Deus deste mundo ainda estará trabalhando, fazendo o que a Bíblia nos diz em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que diz: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Número 3. Idolatria. O terceiro método é a idolatria. Depois que a decepção se instala, a primeira besta será um ídolo. Ele será amado e adorado. Embora seja energizado pelo próprio poder do inferno, ele ainda é um homem e as pessoas o adorarão. A demanda do anticristo por adoração será extrema. Ele se apresentará como Deus.
um homem será adorado. As pessoas pensam que isso é algo fora da realidade, mas as pessoas deste mundo já praticam a adoração a outras pessoas. Olhe para a cultura das celebridades, onde as pessoas colocam outros seres humanos em um pedestal, onde as pessoas desmaiam quando veem outra pessoa, onde as pessoas gritam histericamente quando encontram outra pessoa. Já vi até pessoas se curvando e adorando uma celebridade. Essa cultura até infiltrou a igreja. Pastores celebridades estão se tornando mais proeminentes. As pessoas devem amar seus pastores, mas não adorá-los. Eu amo meu pastor, mas não o adoro. Eu cuido do meu pastor, mas não o adoro. Sinceramente, vivemos em uma cultura de ídolos. A idolatria é tudo o que você adora, tudo o que coloca em primeiro lugar em sua vida é um ídolo. A idolatria surgirá quando você tiver sido enganado. Quando você é um idólatra, você não é filho de Deus. Eu vou repetir isso. Se você é um idólatra, você não é filho de Deus. Não diga que está sendo julgado ou condenado. Isso é apenas um aviso e não se compara à condenação eterna que virá sobre todo idólatra. Você pode estar dizendo que não é um idólatra, mas ama o dinheiro mais do que a Deus. Mateus capítulo 6, versículo 24, da versão King James diz: Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Também temos isso em Lucas capítulo 16, versículo 13 da versão King James, que diz: Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Você deve amar um e odiar o outro. Não pode amar o dinheiro mais do que a Deus e dizer que ama a Deus. O anticristo será idolatrado, amado e adorado. Algumas pessoas aceitarão a marca por causa disso, porque ele é o ídolo delas. Há um homem vindo que será o próprio anticristo. Ele será amado e adorado. Ele será reverenciado e respeitado. Ele se apresentará como Deus Todo-Poderoso e exigirá ser adorado, e o será pelos homens como se fosse Deus Todo-Poderoso. Ele blasfemará contra Deus, mostrará poderes miraculosos, e o mundo o abraçará, o amará e o adorará. Não sei se ele já chegou a esta terra, mas o que sei é que seu espírito já está aqui, vivo e atuante. Assim como o Espírito de Deus está aqui na terra e faz a obra do Senhor Deus Todo-Poderoso, o espírito do anticristo já está aqui na terra preparando os corações dos homens para a sua chegada. Preparando os corações dos homens para a sua chegada. Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículos 2 e 3, diz: Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir e agora já está no mundo. Claramente, o alvo número 1 do espírito do anticristo são os cristãos. Aqueles que estão no mundo o aceitarão quando ele vier, o adorarão quando ele vier, mas aqueles que não o farão são os que creem em Jesus Cristo. Portanto, obviamente, uma das principais agendas do anticristo é preparar cristãos e igrejas ao redor do mundo para aceitá-lo, dar-lhe as boas-vindas e adorá-lo quando ele vier. Como crentes, precisamos ser mais sábios do que as táticas e estratégias do diabo para que não demos lugar ao anticristo no meio deste mundo. Obviamente, podemos dizer que o anticristo está em rivalidade com a pessoa de Cristo e seus principais alvos são os filhos de Deus. Sem dúvida, você concordará que o anticristo já começou a operar no mundo. Suas atividades de engano através de falsos profetas e enganos estão em andamento. Acredito que essas 4 crenças levarão milhares de pessoas a aceitar a marca quando ela chegar, levará milhares a acolher o homem do pecado. Quais são os sinais para saber que o anticristo está atuando em sua igreja? Existem 4 sinais principais para saber que sua igreja tem o espírito anticristo.
O primeiro sinal para saber que o espírito do anticristo está ativo em uma igreja é a falha em reconhecer Jesus como Deus. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Em 1 João 4,3, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. E este é o espírito do anticristo, que você ouviu que estava vindo e agora já está no mundo. Esta escritura aponta claramente que a negação da pessoa de Cristo é uma função do espírito anticristo. O Jesus desta Bíblia é Deus. Você não pode evitá-lo. A verdade seja dita, o diabo não se importa se você conhece Jesus, o ama ou ora a Jesus, desde que seja um falso Jesus, um Jesus inventado, um Jesus que não está presente e, portanto, não pode salvar. O Jesus desta Bíblia é Deus. Você não pode negá-lo. Jesus é Deus. Sabe o que isso me diz? Isso me diz que você precisa ter um relacionamento com Jesus. Muitas igrejas hoje acreditam que Jesus é o Filho de Deus, mas ele próprio não é Deus. Mas essa crença está errada. Jesus é o Filho de Deus, e ele também é Deus em si mesmo. No entanto, muitas pessoas dizem que isso não faz sentido para elas, que não conseguem entender completamente como isso pode ser verdade. A verdade é que você nunca compreenderá totalmente a Deus. Deus está além da minha mente pequena, além da sua inteligência. Sua inteligência é limitada. Você está limitado a este mundo, limitado ao oxigênio, limitado ao tempo. Mas Deus está além de todas essas coisas. Você não pode compreender Deus. Com muita frequência, as pessoas querem rebaixar Jesus Cristo a um homem glorificado. Com muita frequência, as pessoas querem rebaixar Jesus Cristo a um profeta glorificado. Mas esta Bíblia nos diz que Jesus Cristo é Deus. Queremos fazer de Jesus Cristo alguém um pouco acima de nós, onde ainda podemos controlá-lo porque podemos entendê-lo. Mas Jesus Cristo está além da sua compreensão. A Bíblia nos diz várias vezes que Jesus Cristo é Deus. Olhe para o nome que Deus Pai deu a Jesus Cristo. O nome é Emanuel, Mateus 1:23. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. A Bíblia não diz que Emanuel é interpretado como o Filho de Deus conosco. Não, não, não. A Bíblia diz Deus conosco. Jesus Cristo é Deus. Somente o espírito anticristo tenta remover a divindade de Jesus Cristo. Jesus Cristo afirmou ser Deus. João 8:58, Jesus disse-lhes: em verdade vos digo, antes de Abraão existir, eu sou. E finalmente, Jesus Cristo aceitou a adoração como Deus. João 20, versos 28 e 29, Tomé disse a ele: meu Senhor e meu Deus. Então, Jesus lhe disse: porque me viste, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Observe que Jesus não repreendeu Tomé, mas aceitou a adoração, porque Jesus Cristo é Deus. Hoje em dia, muitos frequentadores de igrejas não acreditam em Cristo como Filho de Deus e nem acreditam em sua segunda vinda, mas eles vão à igreja. Primeira, João 4:3 deixa claro que tal crença só pode ser gerada pelo espírito anticristo. Não importa o quão bem alguém participe de projetos e atividades da igreja, contanto que não reconheçam que Cristo é Deus, o espírito do anticristo está operando neles. Se você perceber que está rebaixando Jesus Cristo ao nível de um homem, cuidado, o espírito do anticristo pode estar tentando te seduzir. O segundo sinal é desacreditar a Bíblia. Segunda, Pedro 2:1. Também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Desacreditar a palavra de Deus significa lutar contra a doutrina de Deus. Professores de doutrinas estranhas são agentes do espírito anticristo que se opõem à palavra de Deus. Quando tais professores vêm secretamente trazendo seus ensinamentos, condenando a verdade da palavra de Deus, você já sabe o que fazer. Cuidado! É por isso que você deve conhecer a palavra de Deus por si mesmo. Todos nós temos a Bíblia, que é a palavra de Deus, à nossa disposição.
Tudo o que precisamos para proteger e lutar por nossa fé está nela. Que ninguém o engane. Esteja atento a doutrinas falsas que tentam desacreditar a Bíblia. O terceiro sinal é que sua igreja abraça e apoia o pecado. Abraçar e apoiar o pecado é mais um sinal de que o espírito do anticristo está ganhando espaço em sua igreja e em sua vida. Nos tempos atuais, muitas igrejas abrem os braços de par em par para receber todo tipo de doutrinas e padrões estranhos para agradar ao mundo. Lembre-se do que a palavra de Deus diz sobre amizade com o mundo. Ser amigo do mundo sempre significará ser inimigo de Deus, porque os caminhos do pecado não são os caminhos de Deus. Quando abrimos nossos braços de par em par como igreja para abraçar o pecado, estamos dizendo que o pecado está reinando em nossos corpos mortais. Como crentes, devemos lutar contra o pecado e tudo o que está relacionado a ele. Apoiar o pecado significa minimizar o sacrifício de Cristo, o que Deus nunca levará de ânimo leve. Quando digo isso, não estou me referindo à discriminação ímpia que afasta os não crentes. Estou falando sobre tomar nossa posição como filhos de Deus e fazer a coisa certa, independentemente do que as pessoas pensem ou digam sobre nós. Muitos pastores hoje se sentem tímidos e desconfortáveis em dizer aos membros a verdade da palavra de Deus para parecerem progressistas. Alguns até se recusam intencionalmente a instruir ou corrigir as pessoas da maneira como deveriam por medo de não serem abençoados com dinheiro e bens materiais por seus membros. Todas essas são evidências do espírito anticristo. O ato de apoiar ou abraçar o pecado não se aplica apenas à igreja, mas também à casa e à família como unidade. Quando os pais deixam de ensinar aos seus filhos o caminho do Senhor, os filhos certamente preferirão abraçar o pecado em vez de seguir o Senhor. Isso é um sinal dos últimos tempos e um sinal do anticristo, como visto em 2 Timóteo 3 versos 1 ao 3. Saiba disso também. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a seus pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem. O quarto sinal é que sua igreja é moldada pela sociedade e pela cultura deste mundo. Outro sinal perigoso de que o espírito do anticristo está trabalhando em sua igreja é a tendência de moldar sua igreja de acordo com o padrão da sociedade e da cultura do mundo. A Bíblia nos diz quem é o Deus deste mundo, que é o diabo, que patrocina o espírito do anticristo. Segunda. Coríntios 6 versos 14 ao 18 diz: Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o crente com o incrédulo? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: Neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Cada vez que você escolhe se alinhar com a maneira do mundo em detrimento da vontade de Deus, você está fortalecendo o ego e a autoridade do espírito do anticristo. O Deus deste mundo é inimigo de Deus, nosso Pai. Como crentes, devemos concordar consciente e completamente que o mundo tem sua maneira de fazer as coisas, que é uma oposição eterna à maneira de Deus. Deus não importa como você tente reformulá-lo. A prática do mundo é pecado, prazer e carne, enquanto o caminho do Senhor é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Esses dois caminhos não têm nada em comum e nunca podem se misturar, porque Deus nunca abaixará seus padrões ao nível do mundo, e o mundo também não se submeterá ao caminho do Senhor. Quando você vê sua igreja concordar cada vez mais com o mundo, é um sinal de que o espírito do anticristo está entrando em sua igreja.
Existem alguns sinais de que o espírito do anticristo está se movendo em sua vida pessoal, um dos quais é a falta de disposição para ouvir a verdade do Evangelho. Este é outro sinal da presença do espírito do anticristo, que está associado aos tempos finais. 2 Timóteo 4, versos 3 e 4, nos diz claramente que pois o tempo está chegando quando as pessoas não suportarão o ensino sadio, mas, tendo comichão nos ouvidos, acumularão para si mestres que lhes agradem e se desviarão da verdade e seguirão mitos. De acordo com esta escritura, entendemos que um tempo virá em que as pessoas não mais suportarão doutrinas sólidas, ou seja, a verdade da palavra de Deus e o Evangelho de Cristo serão muito exigentes para as pessoas suportarem. As pessoas preferirão ouvir sermões sobre ganhar dinheiro em vez de ouvir sobre o inferno e o arrependimento, resultando em um evangelho diluído. Você pode tomar a marca da besta acidentalmente? Recebi um e-mail fazendo essa pergunta. Para responder a essa pergunta, vamos examinar a profecia bíblica. Os profetas do passado, inspirados pelo Espírito Santo, detalharam eventos que ocorrerão antes da segunda vinda de Jesus, o surgimento de falsos profetas, nações em guerra umas com as outras, o resfriamento do amor dos crentes e a sedução de muitos crentes. Todos são eventos do fim dos tempos que os profetas do passado profetizaram. Mas hoje vamos olhar para uma profecia que ainda está por se cumprir. Jesus disse no livro de Mateus 20 e 4:14: "E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim." Marcos 13:10 também confirma essa verdade. E é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Essas duas escrituras afirmam claramente que o Senhor Jesus não aparecerá até que o evangelho seja pregado em todas as nações da terra. Portanto, o evangelho será pregado em todas as línguas, tribos e países do mundo, sem exceção. Todos, em todas as tribos, famílias e línguas, terão a oportunidade de aceitar ou rejeitar Cristo. Os códigos de país, IESO, detalham que temos mais de 240 países no mundo com estados e capitais. A maioria desses países tem uma população de mais de 100 milhões. Essa grande massa de pessoas está espalhada por todo o mundo, independentemente do tamanho da população mundial e das inúmeras áreas geográficas. A profecia da Palavra de Deus sobre os tempos finais ainda afirma que o Evangelho será pregado em todas as nações do mundo. Olhando para esse objetivo, a missão parece bastante irrealista e impossível por causa da tarefa rigorosa envolvida em pregar o Evangelho a todas as nações. No entanto, avanços tecnológicos ajudaram a disseminar o Evangelho. No entanto, a internet é censurada em alguns países e o evangelho não é permitido nesses países. Além disso, há lugares onde as pessoas nem têm acesso à internet e existem lugares remotos e de difícil acesso. Há até países onde pregar o evangelho é proibido e nesses países as pessoas nem mesmo conhecem Jesus Cristo ou a Bíblia. Portanto, a declaração de Jesus de que este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações e então virá o fim, parece fora do alcance. Muitas vezes, a palavra de Deus parece duvidosa, mas a verdade é que Deus sempre será fiel à sua palavra. Se Ele disse isso, Ele o cumprirá. Uma coisa que você precisa lembrar sobre Deus é que Ele tem recursos que você e eu não conhecemos absolutamente nada. Costumamos pensar que apenas missionários e tecnologia serão capazes de pregar o evangelho em lugares remotos. Mas os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos. Vamos viajar para o livro do Apocalipse, para um capítulo cheio de anjos, como o mundo nunca viu antes. Por exemplo, as 7 trombetas são soadas por 7 anjos, e os eventos que se seguem são descritos em detalhes do Apocalipse 8 ao 11. Apocalipse 9 nos revela o anjo do poço sem fundo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego é Apolion. Apocalipse 10 nos revela o poderoso anjo com um pequeno livro. Apocalipse 12 nos mostra o arcanjo Miguel, o defensor de Israel. Mas não estamos nos concentrando em nenhum desses anjos.
Estamos nos concentrando nos 3 anjos do capítulo 14 do Apocalipse. Apocalipse 14, versos 6 ao 13 diz: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar a os que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Outro segundo anjo seguiu dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, que a todas as nações deu a beber do vinho da cólera da sua prostituição. Seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado, sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba o sinal do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Ouvi uma voz do céu que dizia: Escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. O que temos aqui é algo incomum, algo que nunca aconteceu antes. Nunca na história da humanidade houve um evento como esse. Nunca na história da humanidade anjos foram vistos voando pelo céu, cada um deles proclamando suas mensagens. Um traz o evangelho e um chamado para adorar a Deus. O segundo anjo traz o anúncio da queda de Babilônia. O terceiro adverte sobre a ira de Deus contra todos que adoram a besta e têm sua marca. Quando o mundo estiver em seu mergulho final e o anticristo e o falso profeta estiverem no auge de sua proeminência, Deus vai a extremos incomuns para avisar o mundo. Ele avisa a geração final a temer a Deus e dar-lhe glória, porque chegou a hora de seu julgamento, e a adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Mas, curiosamente, o terceiro anjo adverte a humanidade para não receber a marca da besta. O anúncio deste terceiro anjo adverte que um destino terrível aguarda aqueles que persistirem em adorar o anticristo. Este anjo destaca a conexão entre adorar a besta e receber sua marca na testa ou na mão. Em outras palavras, tomar a marca da besta será uma declaração de adoração. Ninguém tomará acidentalmente a marca da besta. A conexão entre adorar a besta e tomar a marca será clara. Mais uma vez, vemos Deus, em sua grande graça e misericórdia, chamando os pecadores ao arrependimento na hora final, ou eles enfrentarão o terrível julgamento do anticristo. Aqueles que beberam o vinho da prostituição da meretriz também beberão o vinho da ira de Deus. Beber o vinho da ira de Deus é experimentar a sua ira. Alguns estudiosos da Bíblia acreditam que as mensagens são simbolicamente retratadas como sendo proclamadas por 3 anjos, quando na realidade são os últimos dias de sua igreja que entregam essas 3 mensagens ao mundo. No entanto, a maioria dos estudiosos da Bíblia concorda que a Bíblia fala de 3 anjos porque Deus realmente enviará 3 anjos. Existem aqueles que argumentam que esses 3 anjos são 3 satélites ou estações de televisão, mas isso está incorreto. A Bíblia afirma claramente que Deus enviará 3 anjos. Lembre-se, Deus tem recursos que você e eu não conhecemos. Às vezes, pensamos que apenas missionários e tecnologia serão capazes de pregar o Evangelho em lugares remotos. No entanto, os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. Revelação. João havia descrito a inumerável multidão de santos anjos que ele viu no céu. Agora, no capítulo 14, ele vê um destes anjos voando diretamente sobre a cabeça. Outras traduções da Bíblia dizem que o anjo está voando no meio do céu. Meio do céu refere-se ao lugar onde o sol está ao meio-dia, em seu ponto mais alto. Este anjo é visto voando sobre todas as nações.
tribos, línguas e povos, proclamando o Evangelho. Este primeiro ser angelical voará pelo meio do céu. Apocalipse 14:6 sugere que ele falará em inglês quando estiver sobre os Estados Unidos, Reino Unido, Austrália e outras nações de língua inglesa, e quando estiver sobre a França, falará francês. Fundamentalmente, Apocalipse 14:6 sugere que este anjo abordará as pessoas em seu próprio idioma. Jesus disse no livro de Mateus 20 e 4:14: "E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim." Acredito que este primeiro anjo, juntamente com os 144.000 e as 2 testemunhas, serão o instrumento final de Deus para tornar Mateus 20 e 4:14 realidade. O evangelho será pregado em todo o mundo. O segundo anjo proclama a queda de Babilônia. Apocalipse 14:18 diz: "E seguiu-se outro anjo, dizendo: Caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade, porque fez beber o vinho do furor da sua prostituição a todas as nações." João vê outro anjo, um segundo, que segue o primeiro que proclamou o evangelho eterno. Assim como o anúncio do primeiro anjo era uma proclamação das boas novas do evangelho, o anúncio deste segundo anjo é uma declaração das más notícias do julgamento. A profecia do segundo anjo imediatamente seguiu a do primeiro. O segundo anjo proclamou a queda de Babilônia e a reforçou. Entenda que, neste verso, Babilônia não se refere apenas à cidade, mas também ao império político, econômico e religioso mundial do Anticristo. Apocalipse 14, versos 9 e 10 diz: "Seguiu-os ainda o terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na fronte ou na mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro." A profecia do terceiro anjo seguiu imediatamente a dos 2 primeiros anjos e proclamou um aviso contra a adoração do anticristo e o sinal da besta. Veja, Deus literalmente enviará um anjo para advertir o mundo naquele momento a não receber o sinal da besta. Portanto, para responder à pergunta se alguém pode receber o sinal da besta acidentalmente, a resposta é simples: não. Se você receber o sinal da besta, você saberá no que está se metendo. Se você receber o sinal da besta, valorizará mais a capacidade de comprar e vender do que a salvação. Se você receber o sinal da besta, terá tomado a decisão consciente de não temer a Deus e adorar o anticristo. Aqueles que receberem o sinal terão tomado uma decisão informada. A besta terá uma identidade, e o terceiro anjo soará um forte aviso para não receber o seu sinal. O sinal da besta será dado na testa ou na mão direita daqueles que adoram a besta. Ninguém poderá dizer que não sabia. Aqueles que receberem o sinal o farão com pleno conhecimento das consequências. Portanto, o terceiro anjo voará nos céus para advertir toda a humanidade no reino do anticristo. Mas se eles receberem o sinal, o nome ou o número do nome da besta e a adorarem, selarão o seu próprio destino e estarão eternamente condenados ao mesmo lugar onde o anticristo e o diabo habitarão pela eternidade, o lago de fogo. A profecia dos 3 anjos é uma lição sobre os comprimentos que Deus percorre para manter uma pessoa fora do inferno. Acredito que, assim como no livro de Apocalipse, na vida de cada indivíduo, Deus vai a comprimentos extraordinários para mantê-los fora do inferno. Acredito que na vida de cada indivíduo, Deus envia aviso após aviso, mas as pessoas não ouvem os avisos de Deus. Veja como será duro o coração da humanidade naquele momento. Eles verão literalmente um anjo voando no ar pregando o Evangelho. Mas ainda haverá aqueles que rejeitarão o Evangelho e receberão o sinal da besta. Sempre me perguntei como isso é possível. Ver um anjo voando e ainda rejeitar a mensagem do Evangelho. Que mais prova uma pessoa precisa da mensagem do Evangelho? Sempre me perguntei como isso é possível. Ver um anjo voando e ainda rejeitar a mensagem do Evangelho. João 3,19 diz: A luz veio ao mundo,
Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Existem algumas pessoas que simplesmente não serão salvas. Seus corações são muito duros e elas odeiam a Deus. Veja quando Deus está liberando os seus julgamentos, em vez de se arrependerem, as pessoas na terra escolhem amaldiçoar a Deus. Eles sabem que Deus é quem está enviando esses julgamentos, mas em vez de se arrependerem, blasfemam contra Deus. Apocalipse 16, versos 10 e 11 diz: E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor, e blasfemaram do Deus do céu por causa das suas dores e das suas úlceras, e não se arrependeram das suas obras. Agora vemos no livro de Apocalipse que Deus literalmente fará de tudo, exceto forçar uma pessoa a avisá-la. Deus não irá forçá-lo, mas ele lhe apresentará a informação. A escolha é sua.